Já. Muito bom dia para você. Hoje é dia 23 de outubro de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá na carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, diante da promessa divina, Abraão não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua gratuidade de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também a nós que cremos naquele que ressuscitou Jesus dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Meus irmãos, e aqui Paulo ele continua exatamente a encorajar, a incentivar que aquele povo tenha fé. E aí ele cita exatamente Abraão, pai das multidões, o pai Abraão, aquele lá do princípio que deixou um grande legado, um grande exemplo exatamente por confiar no Senhor e confiar sem reservas. O Senhor, ele concedeu a Abraão mesmo na velhice. Abraão teve Isaque. Anteriormente ele tinha tido Ismael com a sua escrava Agar, porque a lei da época, dizia dessa forma que para permanecer a descendência, se sua mulher fosse estéril, para continuar a descendência, então ele teve Ismael com a escrava Agar, mas Deus o abençoou que Sara, mesmo na velhice, tanto Abraão também, Sara veio a ficar grávida de Isaque. E depois, posteriormente, para testar a fé de Abraão, Deus então fala: Abraão, eu quero a vida de seu filho Isaque, leva e sacrifica. E Abraão não fala assim: Senhor, mas o Senhor me deu ele para depois tirar de mim dessa forma e eu mesmo tirar a vida do meu filho? Abraão não questionou. E quando vai subindo o caminho ali para poder sacrificar Isaque, quando Isaque pergunta: mas pai, a gente está indo fazer um sacrifício, não tem cordeiro? A resposta de Abraão diz a confiança que estava no seu coração: Deus providenciará. E aí desse Deus providenciará, quando ele levanta o punhal para poder sacrificar o filho, Deus fala: não, Abraão, não faça mal ao seu filho. De fato, você me provou que você tem fé. E aí quando eles olham do lado ali, em um espinheiro, em um arbusto, havia um carneiro, um animal para o sacrifício. E assim precisa ser a nossa vida. Será que nós acreditamos? Será que nós verdadeiramente confiamos na promessa do Senhor? Ou quando vem a primeira tempestade a gente está gritando: mas não foi isso que o Senhor falou que ia fazer para a minha vida, não. Ali no meio, ao invés de cantar o hino da vitória, a gente canta o hino da derrota, que é a murmuração. A gente fica ali se lamentando, porque durante o processo para chegar até a vitória, para receber a recompensa, a promessa que o Senhor nos fez, o cumprimento da promessa, a gente fica ali no meio do caminho, parado, lamentando. E se a gente fizesse o caminho, fixando os olhos no Senhor, sem tirar e sem lamorear, talvez muita coisa na nossa vida acontecesse em um tempo menor. Porque o processo, ele é justamente para o tempo de cura, para o tempo de amadurecimento, para o nosso crescimento espiritual. Mas se durante a tempestade, porque o mundo, ele quer fazer com que eu e você desistamos. Se durante o tempo, o processo, a gente fica murmurando, se lamentando, a gente para de seguir. Porque ali, ao invés de dar passos, investir a nossa força, gastar o nosso tempo em prosseguir, a gente fica perdendo tempo murmurando. Então, peçamos ao Senhor que nós tenhamos a fé de Abraão. E quando a gente pede a fé de Abraão, também virão as tribulações como as de Abraão, para que a nossa fé seja como ele. Mas peçamos ao Senhor com coragem e peçamos ao Espírito Santo de Deus que durante essa semana a gente tenha esse propósito de não murmurar. Ainda que, e quando a gente faz um propósito, o inimigo de Deus, ele também é esperto, é astuto. E aí as coisas vêm exatamente para nos fazer esmorecer. Mas esse será o propósito da nossa semana: não murmurarmos e termos uma fé inabalável, como a de Abraão e de tantos santos que a gente tem. Pessoas humanas, pecadoras, mas que romperam com o pecado e lutaram diariamente para poder viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Porque não olharam para a tempestade do presente, mas para o futuro, onde estava a recompensa, a vida eterna, promessa de Deus e que se cumprirá para todos aqueles que perseverarem até o fim. Que Deus abençoe.